Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo sobre ArchiCAD. Hoje nós iremos ver sobre sobreposições gráficas, uma ferramenta muito interessante no ArchiCAD. Surgiu provavelmente ali na versão 20, 19, alguma coisa assim, e foi uma ferramenta que realmente foi um game changer, porque antigamente a gente, para poder modificar a visualização gráfica de plantas, cortes, elevações no 3D, a gente tinha que fazer isso nas próprias ferramentas. Então, você tinha que entrar na ferramenta de parede, deixar tudo muito bem setado, configurado, para poder sair do jeito que se queria sair nas pranchas, nos documentos gráficos. E com a sobreposição gráfica, isso facilitou muito. Praticamente com essa ferramenta, a gente resolve todos os problemas de representação gráfica no ArchiCAD. Se não 100%, diria 98% dos problemas a gente consegue resolver. Muita gente utiliza sobreposição gráfica, principalmente em plantas, elevações, cortes. É muito usado dessa forma, muito simples de ser utilizado, mas eu vejo poucas pessoas utilizando sobreposições gráficas no 3D. E em especial para validação do modelo, validação das informações. A gente até vê, eu vejo muito pessoas utilizando sobreposição gráficas para apresentações no 3D, mas eu vejo poucas pessoas utilizando essa ferramenta para validação de informação, para checagem de conflito de determinados elementos, para visualizar internamente o modelo, para ver se está coerente com o que foi projetado. Muito bem, então vamos ver como que funciona primeiro as sobreposições gráficas. A gente pode acessar através desta aba inferior, aqui, né, das abas inferiores rápidas. Nós temos aqui o íconezinho da sobreposição gráfica. Se a gente clica aqui, a gente abre a janela das sobreposições gráficas e nós temos uma aba aqui que é o conjunto de regras da sobreposição gráfica ativada. Então aqui eu deixei também bastante simplificado, eu gosto de deixar minhas aulas bem simplificadas dentro do que nós vamos realmente utilizar para não ter confusão. Deixei já aqui o que nós vamos utilizar para hoje. Então tem aqui um conjunto de regras que nós vamos utilizar, e dentro desses conjuntos de regras, colocamos outras regras que vão formar esse conjunto. São regras específicas que a gente vai fazer a filtragem por ferramenta, pela classificação, por uma propriedade, ou seja, a forma de gerenciar essas regras é muito flexível. Vamos fazer aqui um exemplo no 2D para vocês verem, quem não conhece a ferramenta, conhecer como que funciona. No 2D, então, eu tenho aqui uma planta de um layout e ela está assim, de uma forma que eu diria bem poluída. Nós temos aqui a laje de piso toda cheia de tramas, as paredes elas estão aqui demonstrando as camadas, tem também o material todo interno, todo achurado. Então, digamos que eu quero uma representação mais simples, menos poluída. Como que eu posso fazer isso sem ter que alterar as ferramentas que eu estou utilizando, a configuração de paredes, a configuração de lajes? Então eu venho aqui na sobreposição gráfica, eu já tenho aqui um conjunto que eu vou aplicar, que é essa daqui de plantas. Eu venho aqui nesse botãozinho de mais e eu abro aqui todas as regras que eu já tenho de sobreposições gráficas que são aplicadas nessa aba daqui da direita. Para poder acessar essas regras, é só vir aqui em gerenciar regras. Então tem a aba de renovação, a aba de vistas 3D, que nós vamos utilizar aqui para os exemplos em 3D, e tem uma aba aqui de plantas para layout. Cada regra dessa daqui eu configuro como que é a seleção dos meus elementos, né? Como eu disse, pode ser pela ferramenta, pode ser pela classificação, pode ser pelo vegetal, pode ser por uma propriedade, é bastante flexível nesse sentido. E depois eu venho aqui e coloco qual que é a minha sobreposição. Então posso configurar a linha, posso configurar o tipo de trama, posso configurar nas tramas as canetas de primeiro plano, de fundo. Para o 3D eu posso também modificar a superfície,
utilizando uma superfície já existente, eu posso aplicar também uma cor RGB. Então, tem muitas possibilidades da gente manipular graficamente o nosso modelo, as nossas documentações em 2D. No caso, então, daquela planta de layout, eu venho aqui, então, nesse conjunto de sobreposição gráficas de planta, vou inserir aqui, apertando esse ícone de mais, e vou começar aqui a selecionar o que eu quero. Então, eu vou querer uma superfície de laje exterior branca, que é um tipo de configuração, uma outra aqui que é laje interior branca também, uma estrutura cortada, paredes cortadas, enfim. Com essa configuração aqui de sobreposições gráficas, eu já consigo modificar bastante aqui o meu desenho. Dou um OK, e vocês verão que eu já consegui aqui mudar as paredes, já está tudo aqui em linhas cinzas, já tirei também as tramas dos pisos. O que mais eu posso fazer? As minhas zonas, elas estão coloridas, então eu vou acrescentar uma regra, novamente na sobreposição gráfica, venho aqui no mais. A configuração que eu tenho para isso é essa configuração de tramas de zona sem trama, né? Então, como que ela funciona? Se eu vier aqui nesse reticências e clicar, ele vai mostrar aqui como que está configurada essa regra. Ela seleciona o elemento zona e coloca aqui um tipo de trama que é vazio, né? E coloca aqui a nossa caneta de fundo de trama também vazio. Essa é a nossa regra para poder excluir a trama da zona. Dou um OK e vai ficar o nosso desenho em 2D do layout com fundo todo branco. Com isso eu consigo manipular muito rapidamente o meu desenho. Vamos fazer então um exemplo de sobreposição gráfica no 3D. Eu já tenho configurado aqui algumas vistas, tem até um vídeo anterior que eu falei sobre vistas no ArchiCAD, muito interessante. Quem quiser ver, vou deixar o card aqui em cima. Então eu venho aqui numa vista que está configurada para uma vista axonométrica, clico aqui no 3D e ele aparece aqui, então configura o meu 3D para o axonométrico. Volto de novo aqui no 2D e com a caneta aqui de seleção de vistas, eu venho aqui e vou clicar, vou selecionar esse ambiente aqui. Este é um projeto da área de saúde, por isso aqui que nós temos um ambiente como triagem, é um tipo de consultório. Então, venho aqui e agora aperto o F5. Então, ele vai selecionar em 3D só aquele ambiente que eu selecionei na vista axonométrica. Eu posso, então, configurar aqui temporariamente uma nova configuração de vegetais para aparecer tudo. Vou colocar aqui um 3D completo. Uma coisa que eu posso fazer também é, então, para ver internamente no modelo, configurar no vegetal em que está configurado, para que essas paredes internas fiquem todas em wireframes vazadas. Então, eu venho aqui, dou um Ctrl L, vou na minha aba de vegetais, vou aqui nas paredes internas, que é as paredes ali que estão envolvendo aquele ambiente, e vou colocar aqui como wireframe, que é esse ícone daqui que a gente pode ver a renderização completa ou em linhas vazadas. Dou um OK, e ele vai mostrar aqui, então vai ficar tudo vazado, eu vou ver o interior aqui do meu cômodo. Também posso fazer isso aqui para o forro. Então venho aqui, dou um Ctrl L, nos vegetais, o forro interno também vou deixar aqui em wireframe. Eu vejo internamente. O que eu posso fazer nas sobreposições gráficas é trabalhar de forma que essas linhas fiquem mais suaves. Então é uma possibilidade para poder deixar mais leve o meu desenho, e isso aí vai servir tanto para que a gente possa visualizar os ambientes, a gente pode visualizar o projeto inteiro, ou então para apresentações mais didáticas de como que estão ocorrendo ali os ambientes em 3D. Eu venho então aqui na sobreposição gráfica, conjunto de sobreposição gráfica configurada com as paredes cinzas. Como é que eu estou fazendo aqui? Simplesmente estou pegando parede, porta, janela, e eu estou pegando pela classificação. É muito mais simples de eu selecionar elementos específicos do que as ferramentas. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, quem quiser ver sobre classificações, é só clicar no card aqui em cima, e eu vou incluir aqui a classificação ArchiCAD de forro também. Então venho aqui e vou
Primeiro eu tenho que voltar, selecionar aqui classificações, classificações ArchiCAD, e vou colocar aqui forro. E dou um OK. Automaticamente, todas as minhas paredes, janelas, portas e o forro ficam com as linhas cinzas mais suaves, que foi a forma que eu configurei aquela sobreposição gráfica. Voltando aqui só para poder deixar bem claro, porque eu não mostrei, voltar aqui nas reticências e no gerenciamento de regras, eu configurei parede, porta, janela, forro, e eu deixei aqui os tipos de linha, marquei o tipo de linha contínua, linha de marcador, caneta texto, e coloquei aqui uma cor bem suave de fundo, né? Uma cor aqui cinzinha, mostrando aqui na lateral para vocês verem. Então, com isso eu consigo deixar o desenho bem suave. Uma outra opção, então, de sobreposição gráfica em 3D. A gente vem aqui agora no 3D completo, uma vista em perspectiva do nosso 3D, ele está todo completo aqui, os elementos, os vegetais em 3D estão todos ligados. Eu vou vir aqui em sobreposições gráficas, e aqui eu já deixei uma configuração de forma com que a nossa estrutura ela vai ficar visível, e todas as nossas paredes e todos os outros elementos vão ficar transparentes, coloridos e transparentes. Como que eu faço então? Eu venho aqui nessa regra que eu configurei, clico aqui, então, tipo de elemento, todos os tipos, a classificação eu coloquei que não é um pilar, não é uma laje, não é uma viga, ou seja, vai pegar tudo que não são esses elementos, e ela vai vir aqui configurar a superfície para uma superfície RGB, eu configurei aqui uma cor específica, um lilás, e coloquei aqui uma transmitância de 85%, ou seja, vai ficar bem clarinho. Então eu dou aqui um OK, e automaticamente ele já aplica essa sobreposição gráfica, e aqui está o nosso modelo, com a nossa estrutura toda visível, e a parte da arquitetura toda transparente. Muito boa essa visualização para a gente conseguir validar como que está ocorrendo a estrutura. Uma outra coisa interessante que nós podemos fazer é começar a fazer a checagem, então, da estrutura com elementos da arquitetura, se está tendo algum conflito. Muito comum termos conflitos de janelas, portas, com pilares, com vigas, então é uma coisa que nós podemos fazer de checagem. Como que nós podemos aprimorar essa sobreposição gráfica? Eu posso colocar, então, algumas cores específicas em janelas e em portas. Eu vou vir, então, aqui na minha sobreposição gráfica. Eu já tenho aqui uma configuração que eu já fiz, cheque janelas e portas, e que eu coloquei aquela configuração de arquitetura transparente, essa mesmo que a gente já colocou, e uma outra de portas e janelas coloridas. Essa configuração, como que ela funciona? Elementos todos os tipos, classificação ArchiCAD, porta ou janela, eu venho cá e coloco uma cor específica nelas. Eu coloquei aqui uma pintura laranja cadmo da nossa configuração de superfícies, é uma pintura das superfícies. Então eu dou OK aqui, e ela já aplica para mim todas as portas e todas as janelas coloridas. Com isso, eu já consigo verificar se está tendo algum problema de forma visual e bastante prática com relação ao meu modelo e à minha estrutura. Esse modelo aqui ele já está todo configurado, então não vai ter nenhum problema específico. Está tudo aqui correto, não tem nenhuma janela, nenhuma porta que está batendo estrutura, né? Mas, se tivesse, eu conseguiria ver facilmente. Se eu quiser ver internamente, eu posso também habilitar os cortes aqui em 3D. Eu venho aqui, aperto Ctrl Y, habilita aqui o meu corte em 3D, venho cá e também vou cortando meu modelo e visualizo lá dentro como que essas portas estão sendo posicionadas em relação à minha estrutura. E se eu tenho algum tipo de problema aqui. Então é uma forma muito bacana da gente começar a verificar a qualidade do nosso modelo através das sobreposições gráficas. Outra forma, então, de uso das sobreposições gráficas. Eu venho aqui novamente no meu modelo completo, clico aqui nas vistas, ele volta de novo ao meu modelo na forma natural, e o que eu vou fazer
é checar com relação à classificação dos meus elementos. Eu já disse aí em outro vídeo que eu gosto muito de utilizar a ferramenta de classificação dos elementos na classificação Archicad, ou seja, eu tenho uma parede aqui e eu venho cá e classifico como uma parede. É a melhor forma que tem para você definir a função de um elemento sem estar preso às ferramentas. E além disso, muito útil também para poder selecionar os elementos em específicos. Então é muito bom que todo o nosso modelo esteja bem configurado nesse quesito de classificação. Eu posso utilizar a ferramenta de sobreposição gráfica para checar se tem elementos que estão classificados ou não estão bem classificados, né? Estão indefinidos. Então, como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, sobreposição gráfica, já criei aqui um grupo de classificação, check classificação, e aqui eu vou deixar sem classificação colorido. Como que funciona? Eu venho aqui, tipo de elementos são todos elementos, e a classificação Archicad é só colocar não tem valor. E aí ele vai colocar tudo em vermelho. E embaixo eu coloco uma outra regra que ocorre primeiro do que essa regra aqui de classificação colorido. É importante deixar claro que essa ordem aqui das regras faz diferença. Ela é aplicada de baixo para cima. Então a primeira regra que vai ser aplicada é essa aqui, que vai deixar o meu modelo todo transparente. Então ele pega todo o meu modelo, todos os tipos de elementos aqui, e vai deixar daquela cor lilás que a gente viu na última representação. E a segunda regra é essa de classificação, que vai deixar colorido o que não está classificado. E então eu tenho meu modelo aqui, ele está praticamente todo classificado, mas vocês poderão ver que tem alguns elementos aqui em vermelho. Esses elementos são os elementos que não estão classificados. Por exemplo, eu tenho uma bancada aqui que ela não está classificada. Eu venho aqui, chego mais perto, clico nessa bancada. Se eu vier aqui na classificação dela, ela não está classificada. Eu posso vir aqui, então eu clico. A partir do momento que eu já defino qualquer coisa, ela vai ficar transparente. Mas eu venho aqui e procuro por bancada e deixo na classificação correta. E eu tenho aqui outros elementos também que não estão classificados, igual essa louça aqui. Tem um vaso aqui também que não está classificado, né? Então, essa ferramenta, ela consegue, de forma muito visual e prática, me indicar o que não está bem no modelo em relação a informações. Eu venho aqui, deixo em louças e está agora corretamente classificado. Outra sobreposição gráfica que eu gosto muito de fazer é fazer uma checagem com relação a determinados tipos de elementos que estão classificados de forma específica e checar se eles estão configurados com determinadas propriedades que eu utilizo para essas classificações. Se eu vier aqui nesse guarda-corpo, por exemplo, nesse corrimão, e clicar nele, eu vou ter aqui uma classificação que é guarda-corpo, e eu tenho aqui uma propriedade que eu coloco um descritivo geral, que eu coloco um código e coloco uma especificação desse guarda-corpo. E eu então quero checar se determinados tipos de elementos que estão classificados de forma específica têm essa descrição. Eu venho aqui então na sobreposição gráfica, eu tenho aqui um check de propriedades. Como que ele funciona? Primeiro eu deixo tudo transparente, é aquela mesma regra que nós usamos na configuração passada. E a segunda aqui é sem propriedades. Eu vou deixar vermelho o que não está com esse descritivo aqui. Então, tipo de elemento são todos os tipos, e a descrição é indefinido. E aí vai deixar vermelho o meu elemento que não está com esse descritivo. Quando eu der OK aqui, vocês verão que vai ficar no modelo em grande parte vermelho, porque eu tenho muitos elementos aqui que eu não utilizo aquela propriedade. O que eu posso fazer então para poder checar que determinados tipos de elementos, como por exemplo um conjunto de metais, um conjunto de louças, ou um conjunto de guarda-corpo, eles estão com as propriedades devidamente preenchidas. Eu posso vir aqui no meu Ctrl F, dou aqui um Ctrl F, que é a ferramenta de pesquisar e selecionar, e aí eu vou colocar tipos de elemento, todos os tipos, e vou selecionar pela classificação.
Vem então na classificação ArchiCAD, vou colocar Aré, e aí eu vou colocar, por exemplo, louça. Posso colocar também aqui classificação ArchiCAD, vou colocar também metais. E aí eu dou um mais aqui, ele vai fazer uma seleção de todos os elementos que estão classificados como louça e metais, e se eu der um F5, ele vai selecionar no 3D somente esses elementos. Então eu consigo ver, através da minha sobreposição gráfica configurada, quais elementos que não estão configurados com aquele descritivo. Então todos esses aqui que estão em vermelhos, eles não estão configurados. Os que estão transparentes, eles estão. Vocês verão que o descritivo dele está aqui configurado, né? Ele está até configurado de forma como opções, então eu tenho aqui uma lista de opções. Eu acabei de mudar aqui, mas eu volto, vou dar um Ctrl Z. E se eu pegar um outro vaso aqui que está colorido, esse daqui, ele está como indefinido. Então todos esses elementos aqui, todas essas barras, eles estão indefinidos aqui. E precisariam, teoricamente, estar configurado para que eu tenha uma listagem de materiais, que eu tenha as propriedades bem definidas na hora que eu for entregar esse modelo, esse projeto. Muito bem, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil, espero que vocês possam utilizar sobreposições gráficas para outros usos além do 2D, podendo abrir então assim a mente de vocês para o uso da sobreposição gráficas também no 3D, em especial para a validação das informações em modelo de ArchiCAD, pois afinal nós estamos falando de BIM, nós estamos falando só de modelos, estamos falando de um modelo com informações. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha com um amigo arquiteto que quer saber mais sobre BIM, que se interessa pelo tema, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e valeu!